Durante as férias, meu próprio pai tentou envenenar toda a família para que não descobríssemos o que ele tinha feito. A casa sempre cheirou a grife e a madeira polida, um cheiro que eu aprendi a associar à segurança. Aquele tipo de segurança que vem da certeza de que o dinheiro resolve as coisas. Cresci acreditando que meu pai era um desses gênios do mercado. Um homem certeiro, elegante, que fechava negócios em jantares, proferia discursos sobre risco com calma calculada e parecia ter um plano para tudo. Ele sorri nas minhas lembranças. Lembro das mãos firmes apertando as de políticos, dos discursos sobre filantropia e das portas que abria para nós. Mas por trás desse verniz, havia fissuras. Pequenas mentiras que, no começo, pareciam apenas artimanhas para evitar perguntas inconvenientes, mas que, com o tempo, mostraram sua verdadeira gravidade. As férias daquele ano foram, na verdade, uma tentativa dele de reciclar essa ilusão. "Vamos nos desconectar", disse, com aquela voz mansa de quem promete algo bom. Ninguém imaginou que por trás do bordão de férias em família havia medo. "Sem celulares", decretou. "Sem internet. Que tal um detox digital?" Minha mãe achou romântico. Minha irmã e meu irmão acharam divertido. Minha avó, já acostumada a obedecer, simplesmente assentiu. Eu, no entanto, senti um incômodo no peito que não consegui colocar em palavras. Meu pai vinha dormindo pouco. Seus olhos frequentemente se perdiam em pensamentos distantes e, às vezes, ele me fazia perguntas que pareciam mais testes do que conversas. E se um dia nós ficássemos pobres? Não era uma pergunta retórica, era uma sondagem. Quando percebi que as perguntas deixavam de ser abstratas e se tornavam ameaçadoras, comecei a prestar atenção. Ele discutia ao telefone em voz baixa nos cantos da casa, trancava gavetas, escondia recibos e queimava envelopes no lavabo como se livrasse de provas. Parecia sempre antecipar uma chegada qualquer, de quem eu não sabia. A vida social dele continuava brilhante para quem olhasse de fora, mas dentro de casa, o sorriso endurecia à noite. E eu, que era o filho mais velho, sentia a responsabilidade crescer em silêncio. Junto disso, crescia também a raiva. Como alguém pode construir uma família sobre mentiras e ladrilhar seu caminho com sangue e dor alheios? Decidi que iria observar. Mantive um notebook escondido na mala de viagem. Uma decisão pequena, nascida do meu desespero. E nos momentos em que fingia dormir, eu pesquisava. Não havia internet oficial na casa, mas sempre há meios, modems próximos, redes que se cruzavam em rotas que aprendi a seguir. Vi padrões, nomes repetidos em listas, transações suspeitas, indícios sutis que ninguém, dentro da nossa bolha familiar, teria coragem de enxergar. O que encontrei me empurrou para a beira de um abismo. Havia reportagens, menções discretas e depois denúncias mais firmes. Autoridades começavam a traçar conexões. E, em meio às manchetes, uma palavra que me congelou: desaparecimentos. Pessoas que sumiam, rotas que ligavam o Brasil ao México e aos Estados Unidos. A verdadeira gravidade do que meu pai fazia e do que nós éramos parte, ainda que apenas por associação, começou a assombrar meus dias. O medo me consumia. Não era apenas a possibilidade de ele ser preso. Era o que ele faria quando percebesse que o mundo que havia sustentado com crimes estava prestes a desmoronar. Eu sabia que homens assim, quando acuados, se tornavam perigosos. Desesperados, agressivos, com recursos e sem escrúpulos, capazes de qualquer coisa para manter a narrativa intacta. Repetia para mim mesmo que precisava estar pronto caso algo acontecesse com a minha família, mas ao mesmo tempo me envergonhava por pensar em fugir ou em expor o homem que nos dava casas, escolas e festas. As contradições me rasgavam. No terceiro dia das férias, algo mudou. Meu pai passou a vigiar todos com olhos de estrangeiro, como se buscasse um traidor. Na tarde em que meus irmãos correram pela praia, fiquei no quarto mexendo mais uma vez nos arquivos salvos. Logo percebi que o cerco das autoridades estava fechando. A cada nova reportagem, sua rede de proteção diminuía. Não havia herói no horizonte, apenas a decisão de um homem desesperado que não queria perder. Foi então que compreendi o que ele pretendia fazer naquela noite. Quando vi a jarra de suco colocada no centro da mesa do jantar, tudo fez sentido. A ameaça, o peso, a necessidade de agir. Aquele jantar foi preparado com uma normalidade calculada que me irritava. Minha mãe colocou a toalha favorita,
Minha avó trouxe a torta de sempre e as vozes soavam como se fôssemos uma família comum. Minha irmã ria, descompromissada. Eu vi meu irmão correr pela sala e lembrar de quando éramos pequenos. E eu sabia, com uma clareza doída, que um dos goles daquela jarra podia encerrar tudo. Levantei-me antes que o brinde começasse. Foi um movimento instintivo, não heróico, apenas necessário. Parem, disse eu com a voz trêmula. Todos olharam. O rosto da minha mãe tentou vestir serenidade, mas suas mãos tremiam. Meu pai sorriu, um sorriso forçado de quem tenta apagar uma chama com um sopro. Que foi, filho? Perguntou, encenando normalidade. Eu não respondi com palavras, mas com provas. Abri meu notebook e mostrei as páginas salvas, impressas, as reportagens que conectavam nomes a empresas de fachada, documentos que ligavam rotas de tráfico a desaparecimentos. A sala congelou. Minha mãe foi a primeira a chorar. Um choro de desespero, de traição, de perda. Minha irmã saiu correndo. O caçula agarrou a avó em busca de proteção, enquanto ela mesma procurava respostas que não existiam. Meu pai riu tentando ridicularizar, mas seu riso morreu quando ouviu a palavra desaparecidos. Ele mudou de cor. Poucos minutos depois, os sons externos começaram. Sirenes. Carros da Polícia Federal cercavam a casa, luzes vermelhas atravessavam as cortinas. Tudo pareceu acontecer em câmera lenta. O tilintar dos talheres, o rasgar da toalha na pressa, os olhares que mudaram de confusão para terror. Agentes entraram em silêncio operacional e, em poucos segundos, meu pai estava algemado. Não houve gritos, apenas a incredulidade de um homem que, de repente, parecia pequeno diante das provas. Seguiu-se uma sequência de entrevistas, perícias e instruções. Fomos mantidos juntos e protegidos pelos agentes. Houve alívio por não termos bebido o suco, mas também vergonha pelo que tudo aquilo significava. A prisão do meu pai foi transmitida em páginas de jornais e noticiários. Amigos e parentes nos procuraram com perguntas e olhares que pediam explicações que não tínhamos. O escândalo se espalhou rapidamente, e eu não parava de pensar nas vítimas, nas famílias que abriram portas e nunca mais reencontraram quem amavam. A culpa me roía, não por tê-lo denunciado, mas por ter convivido com a normalidade que ele construíra. Por noites eu revivia cenas antigas com uma lente diferente. A risada dele em festas, os presentes bem escolhidos, a educação impecável, agora vistas como componentes de uma construção para esconder violência. Nos dias que se seguiram, a rotina virou reuniões com advogados, psicólogos e investigadores. Descobriram documentos que comprovavam rotas e depósitos. Apreenderam provas em cofres que antes passavam por inofensivas empresas de fachada. A mídia começou a costurar a história verdadeira. Não eram mais só suspeitas, era uma teia que atingia fronteiras. Minha mãe, cujo trabalho sempre fora honesto e modesto, desabou nos primeiros dias. Chorou longamente, mas ergueu-se com uma determinação que me surpreendeu. Organizou documentos, conversou com advogados sobre segurança, fez escolhas práticas que nos mantiveram de pé. Reabriu o pequeno negócio, atendeu clientes com a calma e a honestidade que sempre teve e passou a empregar mulheres da vizinhança para ajudar na reconstrução. O processo foi longo e doloroso. Audiências, perícias, depoimentos de famílias de vítimas que vinham à tona com histórias de portas abertas e retorno nunca mais. Testemunhar meu pai em juízo foi como assistir um velho filme em que sempre se descobre o final trágico. A acusação traçou a magnitude do crime: desaparecimentos, rotas de tráfico, lavagem de dinheiro. Quando a sentença veio, 25 anos, senti uma mistura de alívio e vazio. A justiça reconhecera a gravidade, mas a vida que se perdera não voltava. Minha mãe, após a condenação, tentou coisas pequenas que a mantinham em pé. Café às 9, caminhadas noturnas com a avó, uma reunião semanal para manter a comunicação entre nós. Esses rituais cotidianos serviram de remédio lento. Com o divórcio e a avaliação patrimonial, minha mãe conseguiu preservar parte do que era fruto do seu trabalho honesto. Aproximadamente 3 milhões de reais foram auditados e reconhecidos como lícitos. O restante foi confiscado para atender às investigações e à reparação simbólica às vítimas. Ela alugou uma casa menor, matriculou as crianças em escolas mais modestas e reabriu o escritório. Mudamos de sobrenome por segurança. A avó demorou a entender por que não mais podia pronunciar aquele nome com orgulho,
mas aos poucos aprendeu a dizer nosso novo sobrenome com menos vergonha e mais leveza. A reconstrução foi lenta. Havia sinais físicos do colapso. A casa que entregamos cheia de perícias, móveis recolhidos, fotografias catalogadas como prova. Havia sinais emocionais mais profundos. Noites em que um barulho banal se transformava em pânico. Aniversários marcados por ausências e perguntas de colegas sobre o caso. Fiz terapia. Fomos a grupos de apoio. Aprendi a dizer, com neutralidade e com emoção quando precisava, o que podia lembrar. Minhas sessões com psicólogos foram essenciais, ainda que dolorosas. Precisei descrever, com detalhes, manhãs de sábado que antes eram triviais. Reconhecer que algumas memórias tinham sido moldadas por aquele homem. Em consulta, aprendi o conceito de sobrevivente culpado e trabalhei para dissipar esse peso injusto. Quando penso no passado, não consigo separar as coisas pequenas das grandes. Lembro-me de domingos em que meu pai mandava fazer pratos especiais e se sentava à cabeceira, contando histórias sobre negócios que pareciam aventuras. Havia sempre um convidado novo, um político, um empresário, alguém importante. Eu escutava, medindo o mundo pelos aplausos alheios. Na escola, dizia aos colegas que meu pai trabalhava com investimentos. Isso bastava para abrir portas e calar perguntas. Houveram sinais que, na época, interpretei como excentricidades. Horários estranhos, malas que chegavam tarde, convidados que curvavam-se com respeito. Somente quando cruzei documentos e confirmei transações, percebi o tamanho da teia. Durante o processo, houve momentos de fúria pública que nos afetaram diretamente. Cartas anônimas, repórteres na porta, olhares nas ruas que nos faziam sentir o julgamento coletivo. Nossa privacidade foi ceifada, mas também houve gestos de solidariedade que nos sustentaram. Professores que não nos cobraram provas, um vizinho que deixou uma cesta de alimentos sem assinar, colegas de trabalho da minha mãe que fizeram campanhas para ajudar com as despesas iniciais. Esses pequenos atos foi o que por vezes nos mantinha a flutuar. No tribunal, algumas das vítimas ergueram a voz. Lembro-me de uma mulher que descreveu o dia em que seu irmão saiu de casa para trabalhar e nunca mais voltou. Contou que a última foto recebida por ela mostrava apenas um sorriso e um horizonte, e que esse sorriso fora a última prova de vida que possuíam. Esses relatos eram como lâminas. Ouvi-los fez com que eu entendesse que o que enfrentávamos não era apenas uma falha familiar, mas uma violência com rosto humano. Em muitos momentos, senti que nosso processo era também um espelho para outras famílias, e isso nos deu um papel que não escolhemos, mas que assumimos. Com o passar dos anos, transformei a dor em propósito. Conectei-me a movimentos que ajudavam famílias de desaparecidos, participei de iniciativas que pressionavam por investigação e pela memória das vítimas. A raiva que eu sentia, crua e devastadora, encontrou canal no trabalho de apoio. Isso não apagou a sensação de traição, mas deu chão. Ao lado da minha mãe e dos meus irmãos, fizemos parcerias com ONGs e centros universitários que estudavam lavagem de dinheiro e mecanismos de tráfico. Nosso trabalho de advocacia começou pequeno, com palestras em escolas e reuniões em centros comunitários, e foi crescendo. Em eventos públicos, eu falava com cuidado, não transformava nosso relato em espetáculo. Dava voz às vítimas e apontava falhas institucionais com propostas concretas. A relação entre nós irmãos mudou. Não por mágica, mas por necessidade. Dividimos tarefas domésticas, conversas sinceras e algumas vezes brigas intensas sobre dinheiro, escola, orientações. Essas brigas eram, na verdade, o sinal de que existia cuidado. Aprendi a ser firme sem ser rígido, a ouvir sem precisar sempre ter razão. Em paralelo, desenvolvi a vontade de estudar direito e me engajar em causas que pudessem prevenir que outras famílias passassem pelo mesmo. O estudo me deu ferramentas para entender processos e lutar por mudanças. Num nível pessoal, o trauma me moldou em momentos inesperados. Peguei gosto por pequenos gestos de controle, checar travas, ligar para saber onde estavam os meus irmãos, registrar senhas em lugares seguros. Pareciam manias, mas eram formas de garantir que, mesmo quando o passado batesse a porta, haveria uma rotina que resistisse. Ao mesmo tempo, precisei combater essa tendência de hiperproteção para não sufocar quem eu amava. Aprendi a confiar de novo, a permitir que os outros seguissem o próprio caminho.
mesmo que isso me trouxesse ansiedade. Houve encontros com familiares das vítimas que me transformaram. Recordo de uma senhora, mãe de um desaparecido, que me pediu ajuda para localizar documentos. Conversamos por horas, entre choro e silêncio. Sua coragem em levantar a voz depois de tanto abandono institucional mostrou-me que a verdade coletiva é um instrumento de reparação. Não se tratava de punir por prazer, mas de restaurar dignidade. Em muitos desses encontros, percebi que nossa exposição no tribunal havia incentivado outras vozes a se manifestar. Nosso relato havia acendido outras buscas. Hoje as cicatrizes existem, visíveis e invisíveis. São marcas que lembram onde estivemos e o que escolhemos, mas já não são o mapa único da minha identidade. Aprendi a modular lembranças para que sirvam de alerta, não de cárcere. Sei que a vida segue com sua ambiguidade. Boas manhãs e notícias ruins, encontros que confortam e memórias que estalam. Minha mãe sorri menos para convidados importantes e mais para quem chega com necessidade. Minha avó voltou a contar histórias que não falam de luxo, mas de infância e resistência. Meus irmãos encontraram caminhos. Um se dedicou à música, outro aos estudos, e cada um, à sua maneira, reconstruiu. E a questão do perdão? Não é simples. Por vezes senti fissuras de compaixão, não para o crime, mas para a pequena vida que havia sido consumida pelas escolhas de um homem. Outras vezes a raiva retornava com força. O que aprendi com a terapia e com o tempo foi a separar pessoas de atos. Não há necessidade de apagar a memória. Há sim necessidade de decidir qual papel aquelas memórias terão em nossa vida. Eu escolhi não ser definido pela escolha de um homem. Se me pedissem um conselho, diria: observe, questione, proteja e, sobretudo, fale. A verdade é por vezes dolorosa, mas é a única base que permite reconstruir algo sólido. Não é uma narrativa grandiosa, é um convite para pequenas ações que, somadas, salvam vidas. Eu levantei naquela noite porque quis proteger. Hoje sei que a proteção também passa por dar voz aos que não têm, por buscar justiça e por transformar dor em cuidado coletivo. Anos depois, o processo ainda ecoa em instâncias e apelações, mas nossa vida encontrou uma rota possível. Minha mãe expandiu o pequeno escritório e se tornou referência local por práticas éticas. Iniciativas de apoio a vítimas ganharam força. Ajudamos a angariar recursos para investigações e a manter viva a memória de quem não voltou. Em eventos públicos, eu e meus irmãos falamos sobre prevenção, sobre como identificar sinais, sobre a importância de não classificar tudo pela aparência. Nossa comunidade aprendeu a nos acolher sem curiosidade inconveniente e fomos criando laços reais. Hoje sigo aprendendo que a esperança é trabalho diário. Cuidar, prestar atenção e amar com olhos abertos. Esse é o meu compromisso. Obrigado por assistir até o final. Não se esqueça de deixar o seu like, comentar e, claro, se inscrever no canal.